O hábito de acordar antes da família melhora a tua performance. É sobre isso que nós iremos falar hoje na Performa Class. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Toda terça-feira, às 8 horas da noite, nós estamos aqui com uma aula para aumentar a tua alta performance, para você ter uma performance muito melhor no teu dia a dia. Então, diz pra mim, você que tá chegando, seja muito bem-vinda, diz pra mim se você está me vendo e me ouvindo bem pra gente começar essa aula. Diz aí, minha gente, se tá me vendo e me ouvindo bem. Hoje eu vou te falar o quanto é importante esse hábito, quanto mudou a minha vida, o hábito de acordar antes da família. Ariane, que hora eu tenho que acordar? Como eu tenho que acordar? Nós iremos tirar todas essas dúvidas hoje. É uma aula hoje mais profunda, é uma aula hoje que vai trazer um despertamento para você, tá? É uma aula muito mais profunda que vai te ajudar muito. Então diz aí, tá me ouvindo? Boa noite, meu bem. Pensei em você ontem. Ouvi algo e lembrei de você, Dani. Simone, boa noite. Então é o seguinte, toda terça-feira às 8 horas da noite a gente tem aqui essa aula de alta performance. Aí nós temos dois combinados, certo? O primeiro combinado é já espalhe amor. Tenho certeza que você conhece uma mulher que precisa muito desse conhecimento aqui, que precisa muito ouvir tudo que nós iremos falar aqui. Então o que você faz? Pega o aviãozinho aqui e chama a mulherada, sabe? Espalha com força. Eu também vou chamar aqui, vou chamar a mulherada aqui e você também aí envia aí. Deixa eu ver aqui. Pronto, chamei um monte. E o segundo acordo que nós temos aqui toda terça-feira é o quê? Tudo que eu falar, que fizer muito sentido pra você, tudo que eu falar que te ajudar, que poxa, isso daqui é bacana, isso daqui é legal, você vai apertar aqui o coraçãozinho da gratidão. Tá? Eu aprendi isso com o professor Gilberto Augusto, e é muito interessante. Por quê? Porque quando você aperta esse coraçãozinho, de você tá mostrando pro Instagram, pro YouTube que esse conteúdo faz sentido, com isso ele mostra para mais pessoas. E eu também tenho um termômetro. Para mim esse coraçãozinho é um termômetro do que eu tô trazendo, tá fazendo sentido para vocês. Certo? Então é esses os dois combinados. Combinaram, espalharam amor? Espalharam amor? Bora lá? Bora começar? Olha só. Eu quero que você pense, tá? Quero que você pense aí. Eu vou te fazer algumas perguntas e não tem a ver com algo que você faz esporadicamente. Você vai me responder de acordo com a sua constância, de acordo com aquilo que você faz constantemente, certo? Então assim, de 0 a 10, qual é hoje a tua dificuldade de acordar cedo? De 0 a 10, coloca aqui pra mim qual é a tua dificuldade em acordar cedo hoje. Boa noite, Márcia. Bora lá, minha gente, participa aí. Você tem dificuldade ou não? Coloca aí, de 0 a 10, qual é hoje a tua dificuldade? Ah, eu não tenho dificuldade, Ariane, de acordar cedo. Eu acordo cedo tranquilamente. Tá, então é 0. Você não tem dificuldade. Olha, eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade de acordar cedo. É muita dificuldade, então é 10. Não, é mais ou menos. Então é um 5, é um 6, 7. Outra coisa, de 0 a 10, qual é a dificuldade que você tem em ter um tempo diário seu? Em ter um tempo diário seu. Olha, eu acordo e todos os dias eu tenho um tempo pra mim. Pra mim, Ariane, pra mim, Simone, Márcia, Dani. Então, assim, todos os dias eu tenho um tempo meu. Então, é 0, né? Você não tem dificuldade de ter um tempo teu. Não, tem dia que eu tenho tempo pra mim, tem dia que eu não tenho tempo pra mim. Então, aí você tem dificuldade de ter um tempo seu. Ó, 8. Perfeito.
Certo, e agora a última pergunta. De 0 a 10, como que você começa o teu dia? Você começa o teu dia por você? De 0 a 10, você começa o teu dia por você todos os dias? Coloca aí pra mim. Se você começa o teu dia por você todos os dias, significa que você não tem dificuldade. Então é 0. Ah, tem dia que eu começo por mim, tem dia que eu não começo. Então aí você vai aumentando o nível. Diz pra mim aí. Cinco, 4, certo. Olha só, gente, deixa eu falar aqui pra vocês algo pra vocês entenderem. Por que que eu... perfeito. Por que que eu falo tanto disso pra vocês, né? Quem me segue já ouviu muito falar disso. Presta atenção aqui. Ariane, eu era uma pessoa que dormia muito tarde. Eu dormia muito tarde, eu acordava com muita dificuldade. Eu acordava já na hora de trabalhar, tá? Praticamente na hora de trabalhar, vestia qualquer roupa, saía para trabalhar de cara lavada mesmo. Às vezes lá no trabalho eu passava um batom, alguma coisa assim. E eu era aquela pessoa que eu sempre tava com muito sono, sempre muito mal-humorada, sempre sem energia. Essa era eu. Na época, eu não cuidava da minha saúde. Eu não conseguia ler um livro, apesar de gostar muito de ler. Sempre gostei muito, mas eu não conseguia ler um livro. Eu não conseguia realizar os objetivos que eu fazia no final do ano. Eu não conseguia realizar nada dos meus objetivos. Eu tinha sempre um pensamento negativo de que, olha, hoje o dia vai ser muito difícil. Hoje o dia vai ser muito complicado. Nossa, como a vida é complicada, como a vida é difícil. Essa era eu. Eu trabalhava, eu tô contando aqui a minha vida pra vocês entenderem. Tá travando? Tá travando aí, gente? Se tiver travando, eu coloco no 4G. Tá travando pra todo mundo? Me diz aí. Eu tô contando aqui a minha vida pra vocês, não pra mostrar pra vocês que eu não acordei, é normal? Eu não nasci com facilidade de acordar cedo, eu não nasci tendo tempo pra mim todos os dias, eu não nasci assim. Por isso que eu vou te contar aqui a minha história, vou te mostrar como que você pode fazer isso, pra que você entenda que se eu consigo, você também consegue tranquilamente. Certo? Então, olha só. Eu trabalhava numa empresa, trabalho até hoje numa empresa, numa multinacional, e apesar de ser uma pessoa concursada, efetivada na empresa, eu parecia uma estagiária. Eu acho que eu já mostrei uma foto para vocês no meu stories de como eu trabalhava, sabe? Eu não me portava, não me posicionava como alguém que queria crescer na empresa. E eu fico olhando o meu gestor na época, eu fico imaginando que ele não deveria mesmo ter me promover, me fazer crescer da forma que eu era. Eu não era uma pessoa, gente, que me preparava para o dia. Eu não era uma pessoa que me preparava para ter um dia vitorioso. Não era eu. Eu era uma pessoa estressada, que me estressava demais com os problemas da vida. Eu era uma pessoa que eu nunca estava bem arrumada, bem aparentada, e seja lá o que for o bem arrumada para você. Não tô dizendo que o bem arrumado é passar um batom vermelho. Mas essa não era eu. Eu tinha muita dificuldade financeira. Eu era estagnada profissionalmente, sabe? Eu tinha problemas de relacionamento com os meus filhos. Com o meu filho maior, né, o Nathan. Eu já contei pra vocês, eu tinha problemas. Por quê? Porque eu trabalhava e ele, é claro, entendia que o quê? A mamãe deixa ele para trabalhar. A mamãe prefere o trabalho do que ele. E ele ficava mais com meu marido. Teve um dia que eu cheguei e falei, Nathan, vamos dormir, mamãe vai te colocar pra dormir. Ele nem falava direito, gente. E ele disse assim, não, mamãe, eu não vou mimir com você, eu vou mimir com meu papai, porque só o meu papai sabe me fazer dormir.
eu lembro nesse dia que assim, eu chorei muito. Não muito porque o Natan estava errado, não, muito por causa do meu posicionamento. Diante dessa vida que estava toda caótica, diante dessa vida que estava toda complicada que eu tô contando aqui para vocês, estava eu querendo crescer profissionalmente, precisando muito de dinheiro, mas ao mesmo tempo eu queria abandonar o meu trabalho. Por quê? Porque eu pensava que o meu trabalho estava destruindo a minha vida pessoal. Eu pensava que eu não tinha saúde, que eu não tinha disposição, que eu não ficava com os meus filhos, que eu não ficava com meu marido por conta do meu trabalho. E aí, naquela luta diária de o que eu faço, eu comecei a olhar a vida de algumas mulheres que eu admirava. E nessas mulheres, todas elas trabalhavam e tinham filhos, todas elas trabalhavam e estavam sempre muito bem. E eu comecei a ver a história dessas mulheres e todas elas acordavam cedo. E aí, o que eu fiz, gente, como uma pessoa que quer muito mudar de vida e que não sabe como faz, o que eu fiz? Eu peguei, comprei um livro, que é O Milagre da Manhã, que particularmente eu gosto muito. Essa semana eu vi a capa de um livro, a capa de um vídeo, eu não assisti o vídeo, eu vi a capa de um vídeo falando assim, por que eu detesto o Milagre da Manhã? E essa não sou eu gosto muito dele, não porque foi com ele que eu acordei pela manhã, não foi. Mas ele foi o start, no sentido de, olha, ele me motivou a buscar formas de acordar. Tá certo que quando eu li o livro eu falei, bom, eu vou acordar. Aí eu tentei, eu fracassei. Eu tentei, eu fracassei. Eu tentei, eu fracassei. Diversas vezes. Diz aqui pra mim, se você aqui já tentou acordar cedo e fracassou. Tá? E nós estamos falando de constância, tá, minha gente? Não é de um dia ou outro qualquer. É de constância. Você já tentou acordar cedo constantemente e fracassou? Então, nessa época, eu entendi que, poxa, isso vai ser o que vai mudar a minha vida. E aí eu tentei e fracassei, como eu disse aqui pra vocês. E aí eu fui estudar e fui buscar e testei várias coisas na minha vida, até que eu entendi, eu descobri um método que eu apliquei em mim, né? Mas eu não tô aqui pra falar do método que eu apliquei em mim, eu tô aqui pra falar do princípio que eu entendi. Muita gente pergunta, né? E eu já vi muita gente falando assim, olha, por que acordar cedo? Você precisa mesmo acordar cedo para ser produtiva? Será que eu preciso acordar às 5 horas da manhã? Eu preciso ser igual um monte de gente que acorda às 5 horas da manhã? Não, gente. Não é isso, sabe? Não é o acordar cedo por acordar cedo. Não é o acordar às 5 da manhã, participar do 5 a.m. Club, né? Que eu acho maravilhoso. Eu não participo, mas eu acho maravilhoso. Não é o participar do 5 a.m. Club, não é seguir uma tribo por seguir, de forma alguma. O que eu entendi? Eu entendi, gente, que a gente precisa acordar 5, 6, 7, 4, independente do horário que você tiver que acordar, você precisa acordar antes da família. E eu tô falando a família das pessoas que moram com você. Por quê? Porque depois que o mundo acorda, depois que o mundo desperta, mulher, é muito difícil você ignorar que o mundo tá acordado. O mundo vem e fala, mãe, eu tô com fome. Mãe, cadê o uniforme da escola? Amor, eu preciso disso daqui. Amor, cadê minha camisa? Amor, eu preciso, cadê minha carteira? Cadê a chave? O colega do trabalho fala, olha, o chefe fala, você pode chegar mais cedo? O mundo, quando acorda, eles precisam de você. E aí, o que acontece? A gente pode dizer não? Pode, deve, mas é muito mais difícil. É muito mais difícil. Eu entendi que acordar antes da família, acordar antes do mundo, acordar antes das exigências diárias, faria com que eu priorizasse aquilo que era importante. Você tá entendendo? Quem aqui, diz aqui pra mim, quem aqui já disse ou hoje ainda diz, olha, eu não faço exercício físico porque eu não tenho tempo? E, gente,
Eu disse aqui no início da live pra vocês, essa live vai ser uma live profunda, uma live de mudança de mentalidade. Você precisa mudar a tua mentalidade nessa live. Você tá me entendendo? Quem aqui já disse ou diz hoje ainda, eu não faço exercício físico porque eu não tenho tempo? Ou ainda você já disse assim, olha, eu tenho vários livros aqui, quando eu tiver tempo eu vou ler. Ou quando eu tiver mais tempo pela manhã, quando os meus filhos crescerem e eu tiver mais tempo pela manhã, eu vou me arrumar. Eu vou me arrumar mais, eu vou me cuidar mais, eu vou me priorizar mais. Quando eles crescerem, hoje eu não consigo. Quem aqui já falou isso? E seja muito sincera com você. Acordar antes da família faz com que você consiga priorizar o que é importante para ti. Faz com que você se torne uma mulher realizadora. Eu dizia, mas iniciei e hoje eu consigo. Parabéns, Márcia. Eu já falei isso. Sara. É isso. Olha só, em relação aos filhos, já falei. Esperar os meninos crescerem. Eu já falei muito isso, gente. Olha só, presta atenção aqui. Quem aqui já ouviu falar em hábito angular? Se você não ouviu, fique tranquila. Eu não vou aqui, eu vou te explicar certinho, não se apavore. Vou 4 vezes na academia, saio enquanto eles dormem, quando volto eles estão há pouco acordados. Parabéns, Márcia. Parabéns. Hábito angular, gente. Quem já ouviu falar? Existe não é princípio, essa teoria, né? Isso que eles chamam, tem nesse livro aqui, ó. Aqui, ó. Nesse livro aqui do Poder do Hábito fala sobre isso que é o hábito angular. O que significa isso? Significa que existe um hábito na vida que ele é mais importante que os outros. Por quê? Porque ele influencia vários outros hábitos. Isso é o hábito angular. E aí, eu não consigo ligar isso a Jesus, né? Porque a Bíblia fala que Jesus é a pedra angular. É a pedra que influencia tudo. Eu falo, gente, não é coincidência isso, não é coincidência essa questão. E aí, voltando para cá, hábito angular. Esse foi o hábito angular na minha vida. Acordar antes da família influenciou tudo. Eu leio a Bíblia todo santo dia, porque eu iniciei a acordar antes da família. Eu estudo todo santo dia. Eu faço exercício físico, eu me maqueio, eu agradeço, eu leio as minhas metas. Tudo isso partiu, todos esses hábitos que eu disse aqui para você, partiu do acordar antes da família. O hábito de acordar antes da família influenciou diversos outros hábitos na minha vida. Então, o hábito de acordar antes da família, ele pode ser um hábito angular que transforma a tua vida em várias outras coisas. Acordar antes da família aumentou a minha autoconfiança. Eu tenho tempo hoje comigo mesma, coisa que eu não tinha de forma alguma. Eu cuido do que é importante pra mim. Sabe, eu vivia envolvida na correria do dia a dia, em focar nas demandas do dia terceiros, em fazer as coisas para as crianças, para o marido, para casa, para o trabalho. Era essa a minha vida. Quando eu decidi acordar antes da família, tudo mudou. Vocês estão me entendendo, gente? Vocês estão me entendendo? Eu falei para vocês que hoje seria uma live mais profunda para você mudar o teu mindset. Então, assim, não é acordar cedo.
Não é isso, gente. Não é o acordar por acordar. Não é você levantar mais cedo. Não é você participar de um clube de acordar cedo do 5 AM Club. Não é você pegar, acordar, postar na internet e falar, olha, eu acordo cedo. Não é. É muito mais profundo. Acordar antes da família. Quando você adquirir esse hábito, diversos outros hábitos serão influenciados por esse. Porque o acordar antes da família não é acordar, levantar da cama e se jogar no sofá. Existe um ritual que a gente desenvolve. Que sábado agora eu vou ensinar para as minhas mentoradas. Existe todo um ritual personalizado que a gente faz para trazer tudo isso. Certo? Então você precisa ter esse entendimento. Não é pouca coisa, não é algo tipo assim, vou acordar e pronto, acabou. Não é. E por que acordar antes da família aumenta a tua performance? Por que isso te ajuda no teu dia a dia? Primeiro, aumenta a tua autoconfiança. Porque, gente, se eu tenho tempo pra mim, e você pode ter certeza, não existe mulher autoconfiante se ela não tem tempo pra ela. Se ela não tem tempo pra ela, não adianta você pegar e falar assim, olha, eu preciso ser autoconfiante de verdade. Não tem como. A autoconfiança, ela é autoconfiança, autovalor, autoamor. Isso aqui tem que estar junto. Se eu não me amo, se eu não tenho tempo pra mim, se eu não separo tempo pra mim, isso significa que eu não me amo, porque eu dou para quem eu amo tudo de melhor. Isso vai doer. Isso vai doer em vocês. Eu dou para as pessoas que eu amo tudo de melhor. Eu dou tempo para os meus filhos mesmo cansada. Eu chego do trabalho. Eu dou tempo para eles. Cansada ou não. Exausta ou não. Doente ou não. Eu dou tempo para os meus filhos. Por quê? Porque eu os amo. Demais da conta. Quando eu não dou tempo pra mim, isso significa que falta amor. Vocês estão me entendendo? Então, assim, talvez você tá achando que você não tem tempo pra você por conta da gestão do tempo. Gente, gestão do tempo é um sintoma. Não ter tempo é um sintoma. Existe uma raiz muito mais profunda, que é a falta de amor. Então, quando eu tenho tempo pra mim, isso significa que eu me amo. Quando eu me amo, eu me valorizo. Quando eu me valorizo, eu tenho autoconfiança. Vocês estão me entendendo? É muito sério isso. Então, assim, quando você quer ter alta performance, não tem como uma pessoa que não confia em si, que não tem autoconfiança, ela ter alta performance. Ela ter uma performance muito boa nas áreas da vida dela. Não existe essa possibilidade. E aí, se você acorda antes da família, você cuida de você, você tem autoconfiança. Outra coisa que influencia demais na tua alta performance, você tem mais persistência. Você acorda cedo, gente. E isso te torna mais persistente diante dos desafios diários. Porque, fala a verdade, não é fácil acordar cedo. Não é fácil. Muita gente acha que, olha, eu acordo cedo. Eu não sei se você que tá aqui assiste o meu stories. Mas eu acordo cedo todos os dias. E eu posto lá um trechinho de eu tomando café e lendo a Bíblia, que é a primeira coisa que eu faço quando eu acordo cedo. E eu posto para te incentivar, para te mostrar que, olha, tem alguém fazendo, você também pode fazer. E só que o que acontece? Muitas vezes você acha assim que, poxa, é fácil para Ariane. Gente, não é. É difícil para Ariane do mesmo jeito que é para você. A Ariane sente sono do mesmo jeito que você sente. A Ariane tá cansada do mesmo jeito que você tá cansada. Tem dias que a Ariane dorme tarde. É exceção, é exceção. Se acontece algum problema, eu durmo tarde hoje. Mas na grande maioria das vezes, 10 horas da noite eu tô, deitadinha. Mas não é fácil pra ninguém.
Mas o que acontece quando você acorda cedo e deixa todo mundo dormindo quentinho, deixa todo mundo no edredom quentinho, e você se dispõe a levantar ali no frio, sair do edredom, do conforto quentinho, olhar o mundo e ver todo mundo dormindo. Isso te faz mais persistente. Isso mostra que você consegue muito mais do que outras pessoas. Isso aumenta a tua performance, sim, senhor. Certo? Outra característica muito importante que o acordar antes da família te ajuda, mais disposição. Gente, isso não tem nem o que dizer, não é verdade? O que a gente faz quando a gente não tem tempo, a gente abandona o primeiro. A gente esquece o primeiro e foca só no terceiro. Fala a verdade. Quantas de vocês aqui, quem aqui já estava, amanhã vai ter um dia muito cansativo, muito complicado, amanhã vai ter um monte de coisa, aí o que eu faço? Eu cancelo as minhas atividades. Então eu não vou na academia, então eu não vou naquela aula que eu gosto, então eu não vou ler meu livro, então eu não vou fazer minhas coisas. Aos compromissos que eu marquei com outras pessoas, eu nunca cancelo. Quem aqui, seja sincera, já desmarcou as suas coisas, o que você se propôs fazer pra você, porque o dia tava muito cheio? Me diz, gente, sem vergonha. Eu já fiz isso diversas vezes. Amanhã o dia tá corrido, então eu não vou na academia. Amanhã o dia tá corrido, então eu não vou ler. Amanhã o dia tá corrido, então eu não vou. E aí eu sempre deixo de fazer o que é pra mim. O pro outro, eu fico até de madrugada fazendo. Você tá entendendo? Gente, é impressionante como você deixa o primeiro. Como você deixa o primeiro? Sempre cancelei até os médicos que eu precisava. Nossa, Márcia, é perfeito. Gente, cancelar médico. Como eu já cancelei médico? Como eu já cancelei consulta minha pra não desmarcar nada com alguém? Presta atenção. Amar ao próximo como a ti mesmo. Não existe essa, você é o primeiro, o outro é o terceiro. Na linha da prioridade, presta atenção, o primeiro tem que estar em primeiro lugar. Mas, Ariane, isso é egoísmo? Não é, meu bem. Não é. Quer ver que eu vou te provar que não é? Olha só, se você não estiver com disposição, se você não estiver bem, se você não estiver com saúde, quem que vai sofrer? É você ou as pessoas, ou o terceiro, as pessoas que estão à sua volta? Quem vai sofrer são seus filhos, são seu marido, seu pai, sua mãe. Todo o ecossistema que está à tua volta, que você alimenta, que você faz, eles vão sofrer porque você não está bem. Então, o que acontece? O primeiro, que é você, é muito importante na escala de valor, na escala de importância. Se você não cuida de você, não tem como você cuidar do outro. Não tem como. Então a minha dica aqui, eu já quero até dar uma dica aqui para vocês com relação a isso. Mas, Ariane, o que eu faço se amanhã o meu dia tá cheio? Reduz, mas não cancela. Reduz, mas não cancela as suas coisas, tá? Reduz, mas não cancela. Se você não pode, de forma alguma, cancelar os compromissos com o terceiro, reduz. Ao invés de você fazer 30 minutos de exercício físico, faça 10. Ao invés de você fazer, ler o teu livro, você lê meia hora estuda meia hora, tá? Estude 10. Mas não cancele o que é importante para você. Isso melhora a tua disposição. Isso melhora a tua autoestima. Isso melhora a tua autoconfiança. Certo, gente? Outra coisa que é muito importante e que influencia
na tua performance quando você acorda antes da família é o teu humor. Ah, Ariane, mas se acordar mais cedo estraga o meu humor. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Lembra que eu falei pra vocês aqui, contei a minha história no início, falei pra vocês o quanto eu era mal-humorada pela manhã, gente? Por quê? Porque quando você acorda direto nas tarefas, quando você acorda direto pro mundo, quando você acorda atrasada, é natural, você fica mal-humorada. Agora, quando você acorda e cuida de você, quando você acorda e faz algo que você gosta, quando você acorda e se prepara pro mundo, você entendeu? Se prepara para ter um dia vitorioso, para ter um dia de sucesso, melhora o teu humor. Eu lembro, e até hoje eu lembro, gente, que eu trabalhava com uma pessoa que ela falava isso pra mim. Eu chegava, bom dia, fulana. Bom dia por quê? Ela respondia desse jeito. E ela não respondia assim, brincando, bom dia por quê? Não, ela respondia, bom dia por quê? E eu lembro até hoje, isso ficou marcado na minha vida. A pessoa era extremamente amarga pelas manhãs. Amarga. Sabe que eu não tinha me dado conta disso? Agora que você acorda cedo, né, Dani? Que você acorda antes da família, você se deu conta. O que você precisa entender? A forma como você começa o teu dia determina como você vai terminar. Eu já contei pra vocês aqui que na época lá de Ayrton Senna, né? Não sei aqui quem assistia, eu assistia lá. Eu só assistia corrida Fórmula 1 na época de Ayrton Senna. E aí, quando eu era criancinha lá em Barbacena, na época de Ayrton Senna, a gente acordava domingo cedo para assistir a corrida. E no dia anterior tinha a corrida de classificação ali. E aquela corrida, apesar de não ser a corrida verdadeira mesmo, ela era muito importante. Por quê? Porque de acordo com a largada, ela ia definir a largada. De acordo com a largada, se o cara saísse ali em primeiro, segundo e terceiro, a probabilidade dele terminar vitorioso era muito grande. Então, o que acontece? Isso é decisório? Não. Teve corridas que o Senna, saiu ali, largou nos últimos e ganhou? Teve, gente. Mas isso é exceção. E outra, o esforço que você tem que fazer é muito grande. Quando você começa o teu dia positiva, quando você começa o teu dia cuidando de você, quando você começa o teu dia fazendo algo que você sabe que vai te levar a realizar os teus objetivos, pode ter certeza, o teu dia tem uma grande probabilidade de terminar assim, positivo, realizador, tranquilo. Você perguntou no grupo de mentoria se eu estava cansada, porque eu tinha acordado às 5 e eu falei que não estava nem um pouco cansada. É verdade, é verdade. Quando a gente adquire esse hábito, gente, a Dani teve um dia que ela adquiriu esse hábito, a Dani teve um dia que ela dormiu tarde, porque ela tá participando de um curso na quarta, e o curso termina muito tarde, um curso presencial e termina tarde. Aí no outro dia ela ia acordar mais tarde. Ela falou, bom, já que eu vou dormir tarde, eu vou acordar mais tarde, tá certinha, tá? E aí, o que aconteceu, minha gente? O hábito despertou ela acordou antes do prazo que ela tinha planejado por causa do hábito. É assim quando a gente tem um hábito de acordar antes da família. E a outra característica que te faz ter uma performance maior é o quê? Você se torna mais produtiva, proativa. Essa característica, ela é um pouco polêmica, porque se você pega uma pessoa que acorda tarde, o que ela fala? Eu sou muito produtiva porque eu acordo tarde. Eu sou muito produtiva porque eu fico até tarde produzindo e eu acordo tarde e eu sou muito produtiva por causa disso, certo? E assim, você acordar cedo, tá? Determina que você vai ser produtiva ou não. Você, se você acorda cedo ou tarde, é determinante para você ser produtiva ou não? Não. Mas com certeza, se você acordar cedo, você vai ser produtivo.
sem sombra de dúvidas, tem estudos que comprovam isso, tem estudos que falam isso. Mas isso não significa que se você acorda tarde, você não é produtiva. Não é isso. Tem até um estudo, é o Robin Sharma, ele estudou sobre isso e aí ele fala que se você estudar as pessoas mais produtivas do mundo, todas elas acordam cedo. Hoje foi um dia assim, realizador. Que legal, Sara. Que legal. Então, presta atenção aqui. Eu trouxe aqui exemplos, eu trouxe a minha vida como exemplo para vocês entenderem o quanto acordar cedo, acordar antes da família, vai melhorar a tua performance. E não é só o acordar. Não é o acordar da cama e levantar para o sofá, é claro. É o que você faz ao acordar. É o se colocar em prioridade, é colocar você em prioridade. É começar o dia por você. É aprender isso. Eu todos os dias, se você passa lá no meu stories, responde a enquete. Todo dia eu pergunto, você começou por você ou pelas tarefas? Por quê? Porque eu quero mostrar para você a importância de não acordar e se jogar nas tarefas. Você não tá fazendo bem para você, meu bem. E nem para as pessoas que estão à tua volta. Você acordar e já se jogar nas tarefas é um hábito nocivo para você. Acorda e começa por você. Nem que seja 10 minutos, sabe? Começa tomando um cafezinho, lendo uma página, liga no YouTube e faz um exercício físico dentro de casa mesmo. Ah, Ariane, eu tenho filho e eu não posso, acabou de entrar aqui, mãe de 4 gêmeos. Eu tenho filho e eu não posso sair de casa, por quê? Porque eu tenho filho novo que precisa de mim e que não tem ninguém que cuida, tá certo? Liga o YouTube e faz 5 minutos de exercício. Tem um aplicativo chamado Seven, gratuito. Você pode fazer um exercício lá gratuito, ou se você quiser se cadastrar lá e pagar um valorzinho, você tem outros tipos de exercício, tá tudo certo. 7 minutos. 7 minutos de exercício físico de intensidade de manhã. Você não precisa, não precisa, gente, ficar com o bumbum durinho. Você precisa de disposição. É claro que se ficar com o bumbum durinho é bom também. Mas não é esse o nosso foco. O nosso foco é se colocar em primeiro lugar. O nosso foco é se colocar em primeiro lugar. É começar o dia por mim. Presta atenção. Muda a tua mentalidade. As coisas não vão mudar se você não mudar a tua mentalidade. Pode usar, pode baixar, Simone. Eu usei ele muito tempo, chama Seven o aplicativo, gente. Eu usei ele muito tempo. E aí depois eu enjoei. E aí o que eu fiz? Hoje eu coloco no YouTube, ali gratuito mesmo, os treinos da Carol Borba. Eu gosto muito dos treinos dela e eu faço os treinos gratuitos da Carol Borba. Inclusive o braço tá doendo com o treino de braço que eu fiz. Seven, isso mesmo, Simone. Seven. Gente, 7 minutos. Não tem desculpa. Sabe? Não tem desculpa. É 10 minutos numa aula de YouTube. Não tem desculpa. É uma página do livro. Essa semana nós começamos a mentoria. Nós começamos o grupo de mentoria e eu dei a primeira tarefa, o primeiro livro que eu indiquei foi esse aqui. Olha o tamanho desse livro, gente, ó, pra vocês verem aqui, ó, o tamanho da minha mão, o tamanho da minha mão. Você lê uma página do livro de manhã, de verdade. Uma página do livro de manhã. Sabe? É um compromisso que você faz cuidando de você. Cuide de você, comece o dia por você. Você só se joga nas tarefas se não mudar o teu mindset. Porque essa aula que eu te trouxe hoje, uma aula para mexer internamente contigo. Eu te mostrei o quanto a tua vida vai mudar se você começar o dia por você, se você adquirir o hábito de acordar antes da família. E é claro que é fácil. Claro que não, né, minha gente? Claro que não é fácil. Eu demorei muito tempo para conseguir.
mas hoje ninguém me tira esse hábito. Então eu tô aqui para te ajudar a adquirir o hábito, esse hábito que vai mudar, vai ser um hábito angular na tua vida, assim como foi na minha. Eu te falei quantos hábitos eu adquiri a partir desse primeiro, o hábito de acordar antes da família. Certo, gente? Me diz aqui se algumas fichas caíram aí pra você. Me diz aqui, quem aqui mudou algumas coisas, quem aqui tá saindo dessa live, e é isso que é importante pra mim, tá saindo dessa live com algumas coisas na cabeça, com algumas mudanças, pelo menos, com algumas mudanças que você já vai começar. Isso é muito importante, sabe? Não leia um livro sem pensar assim, ó, o que eu decido mudar na minha vida a partir desse livro. Não assista uma aula sem pensar assim, o que eu posso implementar na minha vida através dessa aula, porque senão é conteúdo vazio. De conteúdo vazio você não precisa. Você precisa de decisão. Decida, mesmo que seja um pouquinho, decida mudar um pouquinho a tua vida através dessa aula. E eu trouxe aqui para vocês de coração o hábito que mudou a minha vida. Eu contei aqui, se você não ouviu, volta essa live, eu vou deixar salvo. Ouça um pouquinho da minha vida, o quanto mudou o acordar cedo. Que você saia daqui com essa mentalidade, sabe? Isso vai te tornar uma mulher muito mais realizadora, uma mulher muito mais forte, muito mais autoconfiante, muito mais bonita. Você não tem noção do quanto esse hábito pode mudar a tua vida. Certo, minha gente? Olha só, sábado, às 7 horas da manhã, nós teremos a nossa imersão para todas as mentoradas. Vou fazer uma imersão prática mostrando para vocês como acordar antes da família, como adquirir esse hábito passo a passo, tá bom? Amanhã, 7 da manhã, o nosso Clube Café com Gás, e Deus tem falado tanto conosco nesse clube. Então eu quero te convidar a estar comigo nessa hora, 7 da manhã. Se você não puder, assista a gravação, mas interaja do mesmo jeito e convide alguém. Envia a live, chave tá dura. Chama alguém para estar conosco no nosso clube. Eu tenho certeza que Deus vai tocar o coração aí da tua amiga, da tua irmã, de alguém que precisa muito. Tá bom? Ó, beijão. Fiquem com Deus, meus amores. Até amanhã, 7 da manhã. Lembrando, toda terça-feira, às 8 horas da noite, uma aula aqui de alta performance. Não perca, toda terça-feira já coloca aí o despertador, o alarme para você não perder. Beijo, meu bem, tchau!